impostos federais. Renault cancela dividendos após prejuízo de mais de 8 bilhões de euros em 2020. E veja também. O Ministério da Saúde diz que receberá apenas 30% das doses previstas para fevereiro. E Butantan afirma que a culpa por atrasos em vacina é da saúde. Auxílio emergencial. Nova rodada do benefício deve ser voltada a famílias com renda de até R$ 600 por pessoa. Biden promete 4 bilhões de dólares para plano de vacinação COVAX. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. Os índices futuros dos Estados Unidos e as bolsas europeias tinham alta no início desta manhã, depois das quedas da quinta-feira das bolsas americanas. Na reunião deve ser anunciada a ambição de reduzir o tempo de desenvolvimento de novas vacinas em 2/3 para 100 dias. Aqui no Brasil, acompanhando as bolsas americanas, o Ibovespa fechou em queda de 0,96% aos 119.198 pontos. E ainda sob pressão, o dólar fechou em alta de 0,48%, cotado a R$ 5,44. Hoje, o mercado deve repercutir a fala do presidente Jair Bolsonaro em sua transmissão semanal nas redes sociais em relação à cobrança de impostos federais sobre o gás de cozinha, que cairá, segundo o presidente, para zero, segundo o presidente, abre aspas, para sempre. Além disso, Bolsonaro prometeu zerar por 2 meses, a partir do dia 1º de março, os impostos federais sobre o óleo diesel, motivo que tem levado os caminhoneiros a se mobilizarem. Nós vamos debater estes e outros assuntos aqui na BMC News com os nossos convidados de hoje. Por aqui teremos Alberto Leite, CEO da FS Security, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, Rodrigo Glatt, analista da eles estão operando neste momento. Bom dia, Débora. Bom dia, Paula. Estamos por aqui, pelo menos por agora. A gente ainda tem ainda o otimismo mantido pelas bolsas internacionais. Lá nos Estados Unidos, Dow Jones está subindo o futuro 0,27%, S&P 500 futuro 0,39%, Nasdaq sobe agora 0,53%. Bom, na Europa também permanece aí o tom de otimismo. O DAX na Alemanha sobe 0,71%. CAC lá na França está subindo 0,71 também, assim como na Alemanha. FTSE no Reino Unido sobe 0,19. Aqui no Brasil, aqui não está indo muito bem, não. A gente está vendo agora o Ibovespa futuro caindo 0,60%. Estamos aos 118.480 pontos. E o dólar, nesse momento, segue em queda. Cai 0,27 e está cotado agora a 5,41. Paula. Obrigada, Débora. Vamos dar uma olhada, então, como que fecharam as bolsas asiáticas nesta sexta-feira. Na verdade, hoje é sexta-feira, 19 de fevereiro, né? Eu comecei falando dia 18, vamos dar uma olhada então agora. As bolsas asiáticas lá no Japão, queda de 0,72%, fechou no patamar negativo o Japão. Xangai na China conseguiu fechar no patamar positivo em 0,57% e Hong Kong também conseguiu manter ali no patamar positivo em 0,16%. Agora a gente vai dar uma olhada então na cotação do petróleo. WTI registrando uma queda nesse momento de 1,69%. Barril sendo comercializado a pouco mais de $59. O petróleo Brent também caindo 1,20%, sendo comercializado na casa dos $63 o barril. E a gente vai começar agora o nosso giro de notícias. O Ministério da Saúde diz que vai receber apenas 30% das doses da vacina do Butantan previstas para fevereiro. Nós vamos agora ao vivo à nossa redação aqui da BMC News, falar com o Felipe Nascimento, que tem mais informações sobre este assunto. Bom dia, Felipe. Oi, Paula. Ótima sexta-feira para você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Pois é, o Ministério da Saúde disse que vai ter que rever a distribuição das doses da vacina contra o coronavírus nesse mês de fevereiro, porque, de acordo com o Ministério, a mudança vai ser necessária porque recebeu um ofício do Instituto Butantan que informa que só vai receber aí 30% dos imunizantes previstos em contrato agora para fevereiro, totalizando aí apenas 2.700.000 doses. Antes, havia uma previsão aí de 9,3 milhões de doses. O Instituto Butantan diz que teve problemas com a importação da matéria-prima
Em uma nota, o Instituto rebateu a informação divulgada pelo Ministério da Saúde de que vai ter a dificuldade para manter o cronograma de vacinação, porque o Instituto vai entregar menos doses do que era previsto. O Instituto Butantan diz que o Ministério da Saúde omite e também ignora fatos em seu comunicado oficial. E deixa de informar que, como é de conhecimento público, o desgaste diplomático causado pelo governo brasileiro em relação à China, que foi isso que acabou provocando atrasos no envio da matéria-prima necessária para a produção da vacina pelo Instituto Butantan. Paula. Obrigada, Felipe. E uma nova rodada do auxílio emergencial deve ser voltada a famílias com renda de até R$ 600 por pessoa. Quem vai contar agora para a gente é a Nanda Vasconcelos. Ananda, muito bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Nessa manhã de sexta-feira, Paula, dessa vez o limite de renda para a renovação do auxílio emergencial é maior do que o definido no ano passado, no ano da pandemia da Covid-19, o ano que foi lançado o benefício aqui no Brasil. Mas o governo prometeu fazer um pente fino, para focar nos mais pobres e também evitar fraudes. Tudo por meio de um cruzamento de dados mais assertivo que vai ser definido pelo governo. A expectativa é que o auxílio seja pago a 40 milhões de pessoas, sendo 20 milhões do Bolsa Família e outras 20 milhões de trabalhadores informais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, avalia que o congelamento de salário de servidores públicos da União, estados e municípios deve ajudar na compensação dessa nova rodada do benefício. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a proposta de emenda à Constituição emergencial com essa causa de calamidade será pautada na semana que vem no Senado. Paula. Obrigada, Nanda. E a Renault divulgou que teve prejuízo líquido de 8,01 bilhões de euros em 2020 por causa do impacto da pandemia do Covid-19. Nós vamos voltar agora com a Débora Oliveira, que vai contar mais pra gente. Fala, Débora. Olha só, Paula, isso deve levar aí a montadora francesa a propor o cancelamento do pagamento de dividendos referentes aí ao último ano durante a sua reunião geral de acionistas. Em 2019, a Renault registrou uma perda muito menor, de 141 milhões de euros. No ano passado, a parceira japonesa Nissan deu contribuição negativa de 4,97 bilhões de euros ao resultado da Renault. A receita da Renault em 2020 ficou em 43,47 bilhões de euros em comparação a 55,54 bilhões de euros no ano anterior. Paula. Obrigada, Débora. E agora o nosso assunto é política. Bolsonaro critica a Petrobras e diz que vai zerar imposto federal no diesel. Segundo o presidente, o objetivo de contrabalancear o reajuste de 15% que considerou excessivo pela Petrobras. Quem vai contar agora para a gente é o Felipe Nascimento. A gente volta então à nossa redação aqui da BMC News para falar com o Felipe. Fala, Felipe, conta para a gente. Pois é, Paula, durante a live semanal que o presidente Jair Bolsonaro sempre faz, ele criticou a Petrobras pela alta no preço dos combustíveis e disse que vai zerar os impostos federais sobre o diesel por 2 meses e o imposto sobre o gás de cozinha por um tempo aí indeterminado. Bolsonaro voltou a repetir que a Petrobras tem autonomia para tomar decisões e que não pode interferir na estatal, mas sinalizou que seu governo pode realizar algumas mudanças na companhia, sem citar diretamente quais seriam essas mudanças. Bolsonaro apenas disse assim, abre aspas, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias, tem que mudar alguma coisa, vai acontecer. A partir de 1º de março não haverá qualquer imposto federal no diesel. Nesses 2 meses, vamos estudar uma maneira definitiva de zerar esse imposto, até para ajudar a contrabalancear esse aumento excessivo da Petrobras, fecha aspas. Só para dar uma atualizada, Paula, nessa manhã, no futuro lá em Nova York, na Bolsa de Nova York, a Petrobras, a ADR da Petrobras, já acumulava uma queda aí de quase 5% em referência aí a algumas dessas declarações do presidente Jair Bolsonaro, que a gente fica na expectativa de saber como que vai repercutir aqui no Brasil. Paula.
Obrigada, Felipe. É claro, e a gente vai conversar hoje com os nossos convidados sobre isso. É o grande assunto aí desta manhã de sexta-feira. Vamos ouvir também a opinião dos nossos convidados em relação à Petrobras depois desse anúncio aí do presidente Jair Bolsonaro. E essa decisão, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro de zerar tributos sobre o diesel e o gás de cozinha foi acertada com o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante uma reunião no Palácio do Planalto. Vamos voltar então agora com a Nanda Vasconcelos, que vai contar mais pra gente. Fala, Nanda. Exatamente isso, Paulo. Até agora, o impacto e compensação dessa decisão de zerar os tributos ainda são desconhecidos para o governo. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que a compensação seja feita com elevação de outro tributo ou corte de subsídios. O integrante da equipe econômica do Ministério da Economia disse apenas que a compensação será anunciada junto com o envio do decreto para zerar esses tributos. A assessoria de imprensa do Ministério da Economia ainda não se manifestou oficialmente sobre isso. O encontro no Palácio do Planalto foi convocado após a Petrobras anunciar um reajuste de 15,2% no diesel e 10,2% na gasolina a partir dessa sexta-feira, a partir de hoje. O aumento não é o maior do ano, né? Mas esse aumento é o maior do ano, mas também não é o primeiro desse ano de 2021. A gasolina já acumula alta de 34,8% nesse ano e o diesel de 27,5%. Paula. Obrigada, Nanda. E agora a gente vai à nossa redação saber como que está a agenda econômica de hoje com Alex André. Muito bom dia, Alex. O que a gente tem para essa sexta-feira? Como que está a nossa agenda econômica? Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Hoje o nosso foco fica principalmente lá para os Estados Unidos, né? Hoje vai sair o PMI industrial, também o PMI de serviços. Então a gente segue acompanhando os dois indicadores, né, que a gente olha, principalmente o índice de atividade manufatureira e também na parte de serviços dos Estados Unidos, Paula, que deve sair pouquinho, né, 57,6 pontos. O resultado prévio do mês passado indicou aí um resultado de 58,3, então acima de 50 indica aí expansão, né, ou seja, crescimento da atividade, né. Então vai sair os dois resultados, 11h45, 15 para meio-dia aqui no horário de Brasília, Paula. Tá certo, Alex. A gente atualiza, então, na hora que esses números saírem aqui para o nosso público. Agora, Alex, fala pra gente quais são as capas, as notícias que mais chamaram sua atenção nessa sexta-feira. Claro. O Valor Econômico coloca que Bolsonaro fala em mudança na Petrobras após reajuste. Estado de São Paulo coloca que Brasil pede aos Estados Unidos dinheiro para combate ao desmatamento. A Folha de São Paulo completa hoje 100 anos e também coloca em matéria, sociedade não espera que deputado preso tenha carta de alforria. Agora, a nosso destaque internacional, eu coloco aqui o Financial Times e coloco aí o Macron, pedindo aí urgência de suprimentos aí para a vacina do Covid para aí países e regiões mais pobres. Paula. Tá certo, Alex. Obrigada pelas suas informações. Qualquer coisa você volta aqui atualizando pra gente. Nós vamos seguindo por aqui. Agora, vamos aos destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve prometer uma contribuição de 4 bilhões de dólares para o COVAX, Programa Global de Vacinação contra a Covid-19, promovido pela Organização Mundial da Saúde. A gente vai voltar agora com a Débora para entender como que será feita essa contribuição. Conta pra gente, Débora. Olha só, Paulo, o anúncio deve ser feito durante uma reunião virtual do G7 e foi confirmada ontem mesmo pela Casa Branca. A primeira parcela dos 2 bilhões de dólares será liberada muito rapidamente, foi o que revelou um dos alto-funcionários lá dos Estados Unidos que pediu para não ser identificado. A segunda parcela de 2 bilhões será adicionada gradualmente ao longo de 2021 e 2022. O Programa Global de Vacinação contra a Covid-19 foi criado em junho de 2020 para garantir o acesso rápido e equitativo às vacinas contra a Covid-19 ao redor do mundo. A primeira reunião virtual do G7, com foco na pandemia, no coronavírus e no clima, está marcada para hoje por volta das 14 horas, 11 horas, então, do horário de Brasília. O encontro vai reunir aí líderes dos Estados Unidos, Canadá, da França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão, na presença dos chefes da União Europeia e será presidido pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Londres assumiu a presidência rotativa do grupo e planeja sediar uma cúpula de seus líderes em um resort à beira-mar, lá na região deles em junho. Paula. Obrigada, Débora. E agora a gente vai então aos destaques
corporativo, IRB Brasil teve um prejuízo líquido de 620 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. A resseguradora reverteu o lucro de 654 milhões de reais, apurado no mesmo período de 2019. Em relação à perda obtida no terceiro trimestre, de 229 milhões de reais, houve um aumento de 170%. Já no acumulado de 2020, a companhia reportou um prejuízo líquido de 1,521 bilhão de reais. E a Localweb anunciou que assinou o contrato de compra e venda de ações da fintech Credisfera. A operação foi realizada por meio da subsidiária Tray pelo valor de 26 milhões de reais. E o PicPay contratou o BTG para abertura de IPO e agora vai escolher entre a B3 e a Nasdaq. O PicPay chamou o banco para ser seu coordenador em sua oferta inicial de ações. O restante do sindicato de bancos ainda será formado. O BTG ainda não bateu o martelo sobre onde fará o IPO, se vai escolher a Nasdaq, bolsa americana, reconhecida por atrair empresas de tecnologia, ou se será feito aqui na B3.